Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. Vamos começar nossa matéria de hoje. Ciências, vamos trabalhar as fases da Lua. Trabalhamos na aula passada, satélites artificiais, satélites naturais, os planetas. E vamos falar do nosso satélite, né? A Lua. Aqui estão algumas fases da Lua. Nós vamos dividir em 4 fases, mas são mais. E não vamos falar só das fases, mas de algumas características iniciais aqui da nossa querida Lua, do nosso satélite natural. Pode passar. A Lua, então, é um satélite, né? Um corpo rochoso com crateras tão grandes que é possível vê-las daqui do nosso planeta. Então a Lua é um astro rochoso, cheio de crateras, não tem luz própria, reflete apenas a luz do Sol para nós. E essa foto aqui é uma foto muito avançada, se você perceber, os buraquinhos, as crateras, né? Tem um lado mais escuro da Lua, um lado mais claro. Esse lado mais escuro, essa mancha escura em função de ser uma área rochosa, e as rochas elas refletem pouca luz. Esse é o nosso satélite, né? Pode passar. Bom, o mundo mais próximo da Terra é a Lua. Ela permanece na órbita terrestre a uma distância média de 384.400 quilômetros. Olha só que interessante. A órbita da Lua é elíptica, ou seja, oval, não é um círculo. Então existe um momento em que a Lua se aproxima mais da Terra. E existe outro momento em que a Lua se afasta mais da Terra. Quando a Lua está mais afastada do nosso planeta, na sua órbita, ela se encontra no apogeu. Quando a Lua fica maior, muito grande para nós, é porque ela está no perigeu, numa região mais próxima da Terra, em função da órbita ser elíptica, forma ovalada. Tudo bem? Pode passar. Sua atmosfera é quase nula, quase não existe atmosfera. Sua temperatura varia muito, de 100 graus durante o dia e 150 negativos durante a noite. Há registros de um pouco mais de 200 graus negativos à noite. Essa variação, oscilação de temperatura é muito em função de quase não haver atmosfera na Lua. E como a Lua é bem menor que a Terra, sua força de gravidade é bem menor. Logo, os corpos são atraídos com menor força para a superfície lunar. Olha o nosso coleguinha, ele está saltando e como a gravidade é menor, ele quase que flutua. Por exemplo, eu peso 70 quilos aqui na Terra. Na Lua, como lá a gravidade é menor, eu pesaria em torno de 11 quilos e 200 gramas. Pode passar. A Lua encontra-se em rotação sincronizada, ou seja, o tempo que demora a descrever uma rotação em torno do seu eixo é o mesmo que leva para completar uma órbita à volta da Terra. Então, a mesma velocidade que a Lua tem no seu movimento de rotação, ela tem no seu movimento de revolução, que é o movimento em torno da Terra. Então, sendo o mesmo tempo, né, o movimento de rotação em torno do seu eixo e o movimento de revolução em torno da Terra, sendo o mesmo tempo de movimento, sempre a face da Terra, sempre nós veremos a mesma face da Lua. Essa face estará voltada sempre para nós, porque os movimentos são sincronizados. Vemos sempre a mesma parte da Lua.
Isso faz com que tenha praticamente sempre a mesma superfície voltada para a Terra, ok? Pode passar. O lado da Lua voltado para a Terra é denominado face visível ou lado visível. É aquela parte que eu mostrei para vocês no comecinho, cheia de crateras e umas manchas escuras. E o oposto é denominado face oculta ou lado escuro. Olha só, claro que através de sondas é possível, sondas artificiais, é possível fotografar esse lado oculto da Lua, tudo bem? Então essa é a parte visível para nós. Pode passar. Agora vamos para fases da Lua. Vimos algumas características, vamos trabalhar as fases. Vamos trabalhar 4, são mais, mas 4 são marcantes, tudo bem? As fases da Lua são os diferentes aspectos que o nosso satélite, a Lua, assume conforme reflete a luz do Sol. À medida que a Lua viaja ao redor da Terra, ao longo do mês, ela passa por um ciclo de fases, durante o qual sua forma parece variar gradualmente. O ciclo completo dura aproximadamente 29,5 dias, ou seja, a Lua tem um ciclo que gira em torno mais ou menos de um mês. Para cada fase, que vamos dividir aqui em 4, temos mais ou menos uma semana. Esse fenômeno é bem compreendido desde a antiguidade. Então, o que são as fases da Lua? São os aspectos que a Lua assume conforme ela é iluminada pelo Sol. Prestem atenção. Pode passar. Lua nova. O começo do ciclo lunar. O começo das fases da Lua. Lua nova refere-se à fase em que a Lua se encontra entre a Terra e o Sol. Olha aqui, a Lua entre a Terra e o Sol. Estando, portanto, em conjunção com o Sol. No mesmo sentido do Sol, em relação à Terra. A Lua nova, nós enxergamos assim. Praticamente nada. Porque a parte que o Sol ilumina está aqui atrás. Então, nós aqui na Terra enxergamos esse escuro. Olha só essa foto, pode passar. É possível que vocês estejam vendo a escada que eu estou usando para fazer essa aula, tá bom? Porque está muito escuro aqui. Mas se você perceber, é possível ver uma bordinha iluminada, tá bom? Essa é a parte escura da Lua. Lembra? O Sol está iluminando as costas. Nós estamos aqui. Estamos enxergando, ou quase nada, né? Essa parte escura da Lua, é a Lua nova, o começo do ciclo lunar. Pode passar. Lua crescente é a próxima etapa. Está aqui. Lembra? A Lua tem um movimento anti-horário. Então, a Lua crescente e o quarto crescente recebem esta denominação, pois em determinado momento conseguimos observar um quarto de sua totalidade. Um quarto significa a quarta parte. Então, nós enxergamos a metade da Lua iluminada. Essa é a visão que temos. Seu formato é de um semicírculo e, nesta fase, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite, aproximadamente. Pode passar. Nós temos aqui o comecinho, né? Da Lua crescente. Percebam que tem o formato de uma letra C. Tudo bem? E esse movimento vai ser assim. A luz vem na direção da direita para a esquerda. Tudo bem? Pode passar. Lua cheia. A lua cheia está totalmente iluminada. Metade dela voltada para nós. Olha só. Vemos a Lua totalmente iluminada.
ela está na parte oposta ao Sol. A Terra está entre o Sol e a Lua. Portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Toda essa parte, que é a metade. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 6 horas da tarde e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Há dias em que a Lua cheia permanece o dia todo no céu, brilhante, radiosa. Pode passar. Essa aqui é a imagem que nós temos. Pode passar. Da Lua cheia. Tudo bem? Totalmente iluminada. Ótimo? Pode passar. E agora a Lua minguante está aqui. A Lua minguante está encerrando o ciclo da Lua. O ciclo que eu dividi em 4 fases: Lua nova, depois de mais ou menos uma semana, Lua crescente, depois de mais ou menos mais uma semana, Lua cheia, agora Lua minguante, encerrando o ciclo. A Lua minguante com o quarto minguante é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar 1/4 de sua totalidade, a metade da metade. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então, encerrando o ciclo, lunar, está a Lua minguante. Forma, em relação à Terra e o Sol, um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, ela vem minguando, quase desaparecendo, e aqui desaparece. Começa a Lua nova e um novo ciclo. Pode passar. Aqui está a Lua minguando. Tudo bem? A sombra veio cobrindo ela da direita para a esquerda. Tudo bem? Está minguando, está decrescendo. Tudo bem? Pode passar. Agora é o seguinte, todo esse movimento que eu mostrei para vocês está no hemisfério norte. Lembra? Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que vocês fizeram uma atividade em geografia, que nós temos uma linha, uma paralela na altura do Equador, a linha do Equador. Tudo que está para cima da linha do Equador é hemisfério norte. Tudo que está para baixo da linha do Equador é hemisfério sul. E estamos para baixo da linha do Equador. Então, estamos no hemisfério sul. E tudo que eu mostrei para vocês acontece no hemisfério norte. No sul é o contrário. Olha só. No hemisfério norte, as fases são a mesma. São as mesmas fases, hemisfério norte e hemisfério sul. Mas no hemisfério norte, por exemplo, quando o quarto crescente, você vê que a imagem da Lua é como se fosse a letra D. Então, no hemisfério sul é o contrário. A Lua começa a crescer da esquerda para a direita. Aqui é o contrário. Então, no nosso planeta, nós enxergamos a Lua crescendo assim, na letra C, nessa posição. Cresce, vem para a Lua cheia e vem decrescendo, minguando na letra D, no quarto minguante. Tudo bem? Então, tudo que eu mostrei para vocês acontece no hemisfério norte. Mas no hemisfério sul, onde nós estamos, acontece de forma oposta. Tudo bem? Bom, não teremos atividades. Vejam o filme, revejam, tirem suas dúvidas, tá bom? Algumas dúvidas na internet e outras vocês podem colocar no meu zap. Tudo bem? Tchau, até mais!